Agora vamos falar de oposto ou simétrico, modo e comparação dos números racionais. Vamos lá? Bom, primeiro vamos começar então com módulo ou valor absoluto. Então, módulo e valor absoluto querem dizer a mesma coisa. É a medida de distância entre o ponto que representa um número e a origem de uma reta numerada. Quando nós tratamos de módulo ou valor absoluto, numa linguagem assim bem popular, se assim eu posso dizer, é um número sem sinal ou sempre será um número positivo, até porque se trata de distância. E distância é uma unidade de medida que é sempre positivo, como ali no exemplo, olha. O módulo é representado por essas barrinhas aqui que eu tenho. Então, ali, menos 5/6, o módulo é 5/6 positivo. Módulo de 3/4 é o próprio 3/4. E módulo de menos 2/5, 2/5 positivo. Então, sempre quando falamos de módulo ou valor absoluto, falamos então de um valor positivo. Oposto ou simétrico. As mesmas ideias que nós temos lá nos números inteiros, nós vamos trazer aqui para os números racionais, tá bom? De oposto ou simétrico. Quando falamos de oposto simétrico, são representados por pontos que estão à mesma distância da origem. Elas representam, aliás, eles apresentam uma simetria em relação à origem. Então, entre o ponto, né, o número e a origem, vamos supor 2 unidades, eu tenho do outro lado da origem, então num valor negativo, também 2 unidades. Então, são sinais opostos, contrários. Aqui, por exemplo, olha, se eu tenho menos 2/5 aqui do lado esquerdo da minha reta, eu vou ter mais 2/5 do lado direito da minha reta, obedecendo sempre a mesma distância que eu tenho do zero até esse número do lado negativo e do zero até um número do lado positivo. Então, eles são opostos ou simétricos. Neste outro exemplo, menos 2/5, então ele está entre menos 2 e menos 3, eu vou ter o seu oposto ou simétrico entre 2 e 3, do lado ali positivo, obedecendo assim a mesma distância que eu tenho da origem, dos dois lados do nó da nossa reta numerada. Posso ainda escrever oposto de menos 4,9 ou 4/9, então mais 4,9 ou 4/9. Simétrico de 7/3. Então, se aqui eu tenho positivo, o seu simétrico será negativo. Oposto ou simétrico, existe também uma forma de representar, é quando nós utilizamos o sinal de menos, como ali, olha, menos 1/3. Esse sinal de menos está falando para o amigo dele que está na frente. Opa, eu quero o seu oposto. Qual é o oposto de negativo? Positivo. Ou nesse outro exemplo, menos mais 6,7. Esse menos aqui da frente, grudadinho ali com o seu parênteses, está lhe dando uma informação. Olha, eu quero o oposto de positivo, portanto, negativo. Vamos falar então de comparação de números racionais. O que significa comparar? Você lembra? Pense lá na ideia de comparar os números naturais, comparar os números inteiros, vamos ter o mesmo significado. Quando falamos então de comparar, eu quero saber se um número ele é maior, ele é menor ou igual a um segundo número que eu estou comparando. Vamos lá alguns exemplos. 6 e 5. 6 ele é maior, menor ou igual? 6 é maior que 5. Menos 3 e menos 7. O que a gente sabe dos números negativos? Quanto mais distante o número estiver da origem, portanto, ali o menos 7 está mais distante do zero do que o menos 3, menor ele é. Então, menos 3 é maior que menos 7. Esse outro exemplo aqui, ó. Menos 3/5 com 2/7.
Então, olha, se eu tenho uma fração e um desses números é negativo, não só para fração, para qualquer número. Se um é negativo e o outro positivo, com certeza o negativo ele é menor do que o positivo. Olha agora para esse outro exemplo. Menos com menos 2. Olha o oposto aqui, ó. Oposto de negativo, positivo. E módulo de 2, 2. Portanto, são iguais. Neste caso aqui que eu tenho uma fração onde os dois são negativos e os denominadores são diferentes, eu vou ter que encontrar uma fração equivalente, né, com o mesmo denominador, para que eu possa realizar essa comparação. Portanto, eu posso multiplicar a primeira fração por 9, que é o denominador da fração que eu vou comparar, e essa fração que tem denominador 9, eu multiplico por 5, que é o denominador da fração anterior. Vou obter, então, uma nova fração, que é menos 18 45avos e menos 15 45avos. Quando nós comparamos, o que eu tenho? Se eu tenho ali o mesmo denominador, né, eu vou olhar para o meu numerador. Se o meu numerador aqui, olha, ele é menor do que o outro, mas olha que cuidado aqui, ó. O bonitinho é negativo. E o que a gente sabe dos números negativos? Que quanto mais distante da origem, menor ele é. Então, cuidado na hora de você comparar os numeradores. Se a sua fração for negativa, eles podem, ó, passar uma rasteira em você. Então, cuidado. Neste caso, então, eu vou ter que menos 18 45avos, ele é menor que menos 15 45. Bom, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Deixe aí seu like, deixe suas dúvidas se houver, ou deixe até uma sugestão de algum tema se você precisar. Um grande beijo e até a próxima!